Galera, é o seguinte, qual é a ideia dessa live de hoje, tá? Eu vou falar um pouco rápido aqui e como a gente está gravando aqui para uma outra proposta, eu vou seguir um script aqui e não se assustem aí. Mas aí eu volto a falar de forma mais informal e deixar a coisa fluir, tá? A galera tem pedido muito aí, o pessoal que interage comigo fala muito sobre fogo de chão e, obviamente, o que a galera que mais chama a atenção das pessoas no fogo de chão é a costela, né? Então o pessoal, eu quero fazer uma costela para minha família, o que eu preciso fazer, qual o passo a passo. E a ideia da live hoje é falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre costela, fogo de chão, características ideais de uma peça de costela, enfim, vamos passar por vários pontos aí. Então eu vou seguir o script aqui porque eu preciso desse vídeo para outra ocasião e a gente vai interagindo aqui. A galera que está no meu Instagram, se quiser ir lá para o YouTube, eu acho que o vídeo não está muito legal lá, mas eu vou acompanhar o chat por lá, tá? Tanto que eu vou travar aqui no Instagram os comentários. Então já não estou vendo comentário de ninguém, o foco é aqui na outra plataforma, tá? Então vamos para lá, vamos lá para o YouTube lá pra gente bater um papo por lá. Bom, então vamos lá, galera. Seja muito bem-vindo à jornada Master Churras no Fogo de Chão, tá? Aqui nós discutiremos sobre técnicas e melhores práticas para você fazer um churrasco fogo de chão e agregar nos seus eventos pessoais, né? Meu nome é Moisés Costa e o tema de hoje é fazendo um costelão fogo de chão para a família. Bom, galera, como eu falei anteriormente, a ideia da gente falar um pouco sobre costela fogo de chão é porque, no fundo, quando a gente fala desse tipo de técnica, o que vem à mente, primeiramente, é um costelão bem feito, desmanchando, suculento. Eu diria que eu acho que é talvez o corte mais simples e fácil de fazer no fogo de chão, porque, enfim, é uma peça única de carne, né? O tecido, carne é praticamente o mesmo em todas as regiões daquela peça, diferente de você fazer um leitão, de você fazer um cordeiro patagônico, entre outras opções, tá? Bom, então eu vou explicar esse passo a passo, tá? Vou explicar esse passo a passo para você fazer essa costela, chegar nos melhores resultados para essa costela, tá? E ao final a gente falar um pouco sobre acompanhamentos, o que você pode incluir no teu evento para agregar aí e para, enfim, gerar essa experiência gastronômica que eu estou sempre falando nas minhas redes sociais, né? Acho que a bandeira do churrasco degustação não é à toa. Acho que a gente pode trazer novas receitas, pode incrementar os nossos preparos com ingredientes que vão além da carne, né? Então é bacana falar sobre isso e eu no final da live, mais para o final do assunto, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre opções para você levar para o fogo de chão e fazer com a sua costela, tá bom? A gente não vai falar aqui hoje sobre outros tipos de corte, como leitão, como cordeiro, enfim, outras subtécnicas, vamos dizer assim, do fogo de chão também, não vou mencionar sobre isso. Esses são assuntos das próximas lives, então a gente vai ter live aí a semana toda com temas específicos, temas esses que eu trouxe com base nas dores, vamos dizer assim, o que a galera tem pedido muito no meu Instagram para a gente falar e pontuar. Então eu fiz um compilado disso tudo, distribuí em alguns tópicos que se relacionam e a ideia é falar sobre isso ao longo dessas 2 semanas, tá, gente? Então amanhã, se Deus quiser, YouTube deixar, o YouTube não, né? Meu computador aqui, às 8 horas da noite, 20 horas, a gente está novamente aqui falando sobre outros temas, tá? Então esses outros temas a gente vai trabalhar ao longo da semana. E por que eu escolhi falar hoje, logo de primeira, nessa primeira live, sobre costela e sobre confraternização familiar? Porque às vezes as pessoas pensam que o fogo de chão ele é para grandes números de pessoas, né? Para eventos grandes, e não é bem assim. Eu acho que o fogo de chão, de certa forma, tem sua versatilidade, né? Ele permite que você faça um fogo de chão compacto, que é o que eu costumo chamar, né? Aquele fogo de chão compacto mesmo, né? Com poucos ingredientes, normalmente 1 ou 2 proteínas de grande volume, ou uma costela, ou um leitão pequeno, né? Ou então uma banda de um cordeiro, um carneiro, coisas do tipo, e todos os agregados que vêm, os acompanhamentos, proteínas de menor tamanho, steaks, por exemplo, para você ali fazer uma grelha de chão e poder alimentar a turma enquanto o teu preparo principal fica pronto.
Então eu escolhi esse tema mais por isso, para poder mostrar que é possível sim você fazer um fogo de chão no fundo da casa, do seu quintal, naquele cantinho ali debaixo da árvore. Não precisa ser nada grandioso, mirabuloso. Você pode fazer algo muito simples, né? Mas agregar valor. E agregar valor passa por isso, por você escolher bons insumos, uma boa matéria-prima, tá? Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, eu não tenho quintal, não tenho quintal, como é que eu vou fazer um fogo de chão? Gente, o fogo de chão, até por ser uma técnica muito rudimentar, ela permite que você faça os preparos de diversas formas, né? Eu não sei se o Boca está aqui me seguindo na live aqui no Instagram, mas é um cara que eu tenho me espelhado bastante e já o conheço há bastante tempo. Em 2016 eu fiz o curso dele aqui no Goiás e a gente chegou lá e o cara tinha só um bambu, um arame e um alicate. Era o que tinha, e foi com isso que a gente fez um puta fogo de chão com direito a costela, não lembro se tinha leitão, mas tinha cordeiro, entre outras peças de carne volumosas que a gente pendurou. Ele fez meio que um varal ali. Então dá sim pra gente improvisar, sabe, montar aquela estrutura ali com tijolo, pegar aquele espeto que a gente usa na churrasqueira refratária, espetar a carne e pendurar numa altura suficiente para que a gente asse e não grelhe a carne, né? Isso é muito importante. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, sobre temperatura. No fogo de chão a gente está fazendo o low and slow, como chamam, né? Quer dizer, a técnica de baixa temperatura e longo tempo. Então a gente precisa respeitar essa condição, porque normalmente a gente está lidando com carnes que tem uma textura mais firme, no caso da costela, uma carne que tem bastante tecido conjuntivo. Então não faz sentido acelerar esse processo e fazer isso de forma rápida, porque você pode não obter os melhores resultados, tá? Então a ideia de você, às vezes tem um quintal, mas acha que não tem uma estrutura, isso aí é o de menos, tá? Dá sim para se fazer fogo de chão de diversas formas. O que é muito comum, falando de costela, a gente encontra na internet, que é o espeto de costelão, né? Tem vários modelos e várias formas, mas às vezes ter um espeto desse em casa facilita muito. Para quem, por exemplo, não tem piso, né? Piso grosso ou piso de terra, às vezes o cara tem um quintal na cerâmica ou gramado, não quer, enfim, obviamente colocar ali fogo, brasa em contato com esse solo. Uma opção são plataformas suspensas, né? Ou já tem hoje no mercado também aqueles tambores normal, tambor normal, né? Que você corta ao meio e coloca ele numa estrutura de ferro elevada, de forma que você coloca a brasa diretamente no tambor e não no chão. E pelo formato do tambor, ele vai irradiar calor para a tua costela, que fica ali no meio, né? Sempre pegando calor dos dois lados, tá? Então essa é uma possibilidade. Quem estiver aqui no YouTube vai poder ver agora. Vou mostrar até aqui uma plataforma que eu tenho e que eu uso nos meus eventos, quando eu vou fazer no quintal, que não pode ir, obviamente, fogo. Olha, a gente tem aqui essa estrutura, né? Que é a estrutura que eu estou falando, que é uma estrutura de tambor, e no meio fica a costela. Então o fogo não vai direto no chão, o fogo vai ali no material de ferro, tá? E tem também essa plataforma que a gente faz. Eu tenho uma plataforma como essa, né? Ferro, né? Uma chapa de ferro de 3 milímetros ali, com uma borda, não precisa ser muito alta, porque às vezes você está manuseando o fogo, a brasa vai rolar e vai cair no chão. Então, para que isso não aconteça, é como se fosse um bandejão mesmo, né? E você coloca um pezinho ali de no mínimo 30 centímetros. Então aquilo ali, se você quiser ainda garantir que vai passar menos calor para baixo, você forra essa plataforma com areia e pronto. Então assim, é praticamente zero, vai passar muito pouco calor, não vai danificar teu piso, muito menos a tua grama. Então essas são formas de você fazer o teu churrasco fogo de chão no teu quintal, se você não tiver não tiver essas condições favoráveis, né, de um terreno, um piso de terra ou coisa do tipo, tá? Bom, voltando aqui. Bom, algumas pessoas falam, poxa, beleza, eu acho bonito fogo de chão, mas quando falo de fogo de chão eu me perco todo, não sei por onde começar. A gente está aqui para isso, se acalme, a gente vai falar um pouco sobre o passo a passo, exatamente do começo ao fim, tá? O que eu gostaria de observar antes, galera,
são alguns erros, não sei se é legal colocar dessa forma, porque hoje quando você fala de churrasco, no contexto do churrasco de um modo geral, não existe certo e errado, né? Eu acho que cada um faz de um jeito, a gente tem uma variedade, uma diversidade de culturas dentro do mesmo país, e quando a gente traz essas diferentes culturas para o churrasco, a gente tem diferentes formas de se fazer especificamente a costela. Então eu acho que não seria bem um erro, mas vamos dizer assim, seriam questões que precisam ser observadas, que pode prejudicar o teu resultado, tá? Uma delas é a pressa, ou seja, no fogo de chão não dá para ter pressa. Você tem que entender o seguinte: quando você se prontifica a fazer um churrasco de fogo de chão, e você tem que estar ali, cara, entregue pro tempo que for preciso. A proteína vai dizer isso para você, né? Não só a proteína, mas como no caso do fogo de chão a gente está, de certa forma, vulnerável às intempéries, né? aos empecilhos externos. Então o clima vai favorecer ou não, o vento, a chuva. Então tudo isso são fatores que determinam o tempo que você vai ficar ali disponível fazendo o teu fogo de chão. Então eu sempre falo, não tenha pressa, né? Vá com tranquilidade, vá ciente de que você vai levar bastante tempo para fazer, mas que você precisa, mas que como você quer e busca um bom resultado, você está disposto a isso, né? Atenção, né? Sempre o fogo de chão, não dá para você muitas vezes negligenciar e esquecer ali o fogo, porque a alternância prejudica no resultado da carne. Às vezes você começa a beber e não presta atenção, então aquela carne está exposta a um calor, daqui a pouco o calor abaixa ou aumenta. Às vezes está fazendo com lenha, a lenha está começando a queimar, tu deu aquela vacilada, a lenha pegou fogo e a temperatura sobe drasticamente. Então tudo isso tem interferência, tá? E por isso que eu falo, sempre tenha muita atenção no fogo de chão e nunca vá com pressa. Poxa, acordei hoje e vou fazer um fogo de chão. Acho pouco provável que você tenha bons resultados se você nessas condições. Eu particularmente, quando faço fogo de chão, seja para evento, para particular, privado, seja para festival, ou seja mesmo para os meus eventos, né? Para minha família, que é o foco aqui da nossa conversa, eu planejo sempre a compra das coisas e o que eu vou comprar, dimensionar o evento para aquela ocasião, eu faço com 2, 3 dias de antecedência. Agora, a prática em si, né, o início do churrasco, eu sempre começo no dia anterior. Se eu quero servir um almoço para a galera, eu vou começar à meia-noite. Eu preciso ali de 10, 12 horas de fogo para a costela, né? Eu diria que eu acho que a costela hoje, claro, um porco, por exemplo, muito grande, ele demandaria bastante tempo também, até por conta dos diversos e diferentes volumes de carne que você tem num animal inteiro. Mas a costela, ela seria hoje o item mais demorado, né, mais prolongado para você fazer no fogo de chão. Então não ter pressa é um fator determinante para isso, tá? Como eu falei também, não dimensionar o evento, não planejar o que você vai servir. Tudo isso com a devida antecedência facilita muito o teu preparo no churrasco fogo de chão, tá? Eu, por exemplo, esses dias atrás, até postei aqui no meu Instagram, acordei domingo cedo, falei, cara, 11h30 da manhã decidi fazer um churrasco. Para você fazer um churrasco na grelha é muito simples. Você já chega na boutique de carne, normalmente você já compra o steak em uma espessura fina, aí você descongela ele ali na água mesmo, né? Já tem testes aí, inclusive o Roberto Boca está mostrando isso aí no YouTube dele. As perdas são insignificantes comparadas a você descongelar na geladeira por 24 horas, descongelar ali na água, tá? Isso aí pode ser até um tema para a gente conversar depois em outra live, mas o fato é mais simples, né? Você consegue ali em pouco tempo se organizar e em menos de 1 hora naquela correria você está iniciando seu churrasco. No fogo de chão não, né? No fogo de chão você precisa preparar o ambiente, você precisa conduzir, levar a madeira, a lenha, levar o teu carvão para o espaço onde você vai fazer. Normalmente você não tem estrutura disponível ao redor, então você tem que pensar em tudo, o que você vai usar de vasilhame, aonde você vai servir. Então, dimensionar e planejar o churrasco, principalmente a quantidade de coisas que você vai precisar, também é um fator determinante e é um erro que as pessoas cometem quando vão fazer um fogo de chão. E aí a coisa acaba ficando desgastante, né? Eu vejo muita gente reclamar no fogo de chão que é muito trabalhoso, que não é para ele e tal. São poucos os entusiastas, assim como eu, que brilha o olho, né, quando fala que vai ficar a madrugada toda acordada fazendo costela.
Mas é para essa galera que eu quero falar, é para essa galera que eu quero compartilhar minha experiência e trocar informação, porque, enfim, é uma paixão de fato e eu pelo menos me sinto muito bem. Para mim é uma terapia passar a madrugada ali na frente da brasa, na frente do fogo, tá? Então é isso. Outro erro, como eu falei, enfim, que deve se observar é a questão do dimensionamento do evento, o que você vai servir, quantas pessoas você vai atender. Isso é essencial, tá? Bom, vamos falar um passo a passo, né? Vamos falar um passo a passo aí do que seria um evento, né, de fogo de chão para sua família. Primeira coisa, começa pela escolha da peça, né? Às vezes as pessoas confundem as nomenclaturas, tá? A gente sabe que no Brasil a gente tem diversos nomes para costela, tá? A gente tem costelão, costela fogo de chão, costela ponta de agulha, enfim, os nomes são diversos, cada região vai ter aí uma nomenclatura, tá? Mas o ideal é que você entenda de onde sai essa carne e o que ela é, vamos dizer assim, o composto, né, todo da peça, né? Ou seja, quando a gente fala de uma ponta de agulha, é um costelão, né? Ou seja, toda a costela do animal, de um dos lados, obviamente, tá? Composto de 8 vértebras, né? Porque o animal ali, a carcaça é dividida ali na quinta vértebra, quinta e sexta vértebra, então sobram 8 vértebras para trás. E lá no final sempre tem um fraldão, uma fraldinha presa. A gente pode mostrar isso em outra ocasião, mas na internet é muito fácil você ver esse tipo de vídeos no YouTube demonstrando, né, a retirada dessa peça da carcaça do animal. E quando você remove ali, faz essa limpeza, tira a fraldinha, tira o fraldão, o que sobra é uma janela grande, né, quadrada, né? É até engraçado porque a janela se chama o nome de um subcorte da costela, né, que é quando você tira a ponta aqui próxima no tórax, né, do animal. Quando você tira essa ponta que se chama o rojão ou a minga, como a gente conhece, essa janela, que é a nomenclatura utilizada no mercado, ela, na verdade ela fica retangular, ela não fica aquela janela quadrada, né? Então a peça inteira, a ponta de agulha inteira é aquela peça quadrada composta das 8 costelas, né? E na ponta aquela carne mais resistente, porém sem osso, com mais cartilagem ali da ponta dos ossos, que é a minga, que é o rojão, tá? Então toda essa costela ela é comercializada dessa forma, e quando você vai para algumas marcas ou mesmo você tem alguma preferência, você pede para o teu açougueiro subdividir, e aí ele vai tirar, como eu falei, um corte na horizontal, na ponta dela, ele vai separar a minga, que é o rojão, da parte superior, que é a janela, tá? Qual seria a diferença? Vamos falar um pouco sobre isso. Qual seria a diferença dessas duas peças de carne? A gente tem em toda essa região da costela, vamos dizer que a costela é a carne mais prejudicada na carcaça animal, né? Prejudicada em que sentido? Porque por ser uma região ali de muita locomoção, ela tem muito tecido conjuntivo, né? O que a gente conhece como colágeno. Óbvio que o tecido conjuntivo abrange muitas outras proteínas, né? No colágeno não é só o colágeno, tem a miosina, entre outras coisas, mas o colágeno é o que a gente conhece pelo fator determinante da rigidez daquela carne, né? De torná-la até um pouco mais dura no mastigar e tal. Então essa região ela é composta de bastante tecido conjuntivo, né? E a questão não significa que uma região tem mais tecido do que outra, tá? Isso, o que acontece é que muitas vezes não, o que acontece é que na região da minga, no rojão, essa molécula de colágeno ela tem um cruzamento maior, eu diria assim, o cruzamento é maior, né? Então ela não é que ela tem mais ou menos colágeno, é que nessa região o colágeno tem mais dificuldade de solubilizar em processo de cozimento, né? Ou seja, a hidrólise, que é o processo de cozimento em água, né? Ele vai acontecer quando você obviamente eleva a temperatura dessa carne, e nessa região da minga, do tórax aqui, do peito, do rojão, esses ligamentos cruzados, por serem maior quantidade de cruzamentos, eles têm uma condição mais termoestável. Então eles não vão solubilizar tão facilmente quanto a região de cima, né, a parte da janela. Então é sempre um desafio para o cara que faz um fogo de chão, que faz uma costela no fogo de chão, é sempre desafiador entregar uma PA, né, uma ponta de agulha. A gente vê muito nos festivais a carne
a costela feita dessa forma. É um desafio por quê? Porque dificilmente você vai ter uniformidade nas duas extremidades, né? Ou você passa um pouco da janela para ter uma miga perfeita, ou você tem uma janela perfeita e deixa um pouco a desejar na miga. Então existe essa diferença, né? Por justamente ser uma peça com duas características distintas, tá? Quando você tira essa miga, esse rojão, a janela fica muito mais fácil de você fazer. Então por exemplo, uma sugestão que eu dou para quem vai começar a fazer costela em casa. Tenta comprar de marcas que já vendem, né, só a janela. Tem marcas que vendem a janela menor, até com menos ripa, com menos costela. Ela vem com 5, 4 ripas. Tem a janela inteira, né, com 8 ripas, enfim. Experimenta, até porque você vai ter também condição de analisar as qualidades e as características de cada marca, né? Existem marcas hoje no mercado que trazem uma costela com um teor de gordura excessivo, não é legal para você fazer. Você vai ter já uma perda significativa nesse tipo de peça de carne, né? Porque você tem ali que considerar o osso, você tem, por ser uma região que tem muita gordura, tecido adiposo, ela vai ter uma perda significativa quando essa gordura solubilizar, quando essa gordura derreter, né, na cocção. Então vai sobrar pouca carne. Então você vai testando algumas marcas, porque tem marcas hoje que não anunciam na sua embalagem que se trata de raças britânicas, que se trata de Angus, né? Mas isso interfere bastante. Então a gente vai ter em raças britânicas um animal com um maior nível de marmoreio, tá? Então você tem ali com maior nível de marmoreio. Então você vai ter ali um aproveitamento menor, né? Então é sempre bom você ir testando e vendo e verificando que tipo de marca te atende melhor, enfim, que tipo de formato de costela te atende melhor. Às vezes você quer fazer ela na sua churrasqueira, seria um problema. Quanto menor a peça, mais fácil é. Mas a lógica que eu estou dando aqui, todos esses critérios e essas orientações valem tanto para uma costela no chão quanto para uma costela na churrasqueira, tá? Então assim, tenha muito cuidado com a temperatura que chega até a carne, porque senão você pode acelerar o processo e isso não vai ser legal, beleza? Então a escolha da peça começa por aí, tá? Aí vamos para um segundo passo, galera, que a galera também pergunta muito aqui nas nossas perguntas. A questão do carvão, né? Poxa, que quantidade de carvão eu utilizo, que quantidade de lenha eu utilizo. Isso é muito relativo, né? Como eu falei, que existem fatores externos que podem influenciar, existem fatores externos que podem influenciar negativamente, tá? Mas eu vou explorar um pouco essa parte de carvão e lenha na próxima live, na live de amanhã. O que eu tenho para dizer na live de hoje, para seguir esse passo a passo, tenha um cálculo em mente mais ou menos duas vezes e meia a quantidade de carvão em quilos comparada à quantidade de carne, tá? Então, uma costela, normalmente uma ponta de agulha, pesa aí entre 15 e 17 quilos, dependendo do animal, né? Você tem, já peguei, por exemplo, peça de costela inteira, PA, ponta de agulha, com 20, 21 quilos, né? Então, trata-se de um animal bem grande, uma carcaça bem volumosa. Então, você tem mais ou menos essa quantidade. Se você pegar e dividir isso aí em 50%, que seria mais ou menos o cálculo que eu faço de aproveitamento, você vai ter 7 kg de carne, 8 kg de carne, né? Se a gente considerar um evento onde você vai ter outras proteínas, você atenderia ali talvez, sei lá, umas 7 pessoas, 8 pessoas, né? Por um dia inteiro de carne, enfim, não é tão grande a quantidade. Então você vê que o volume, a perda é muito significativa, tá? Então é bom você pensar em tudo isso, ou seja, quantos quilos de carne, como eu falei lá no começo, quantos quilos de carne eu vou precisar servir para os meus convidados, né? E considerar que você tem aí 50% de perda numa costela, com uma ponta de agulha no fogo de chão, tá? E aí você faz o cálculo do que você acha que é suficiente para o teu número de convidados, para a característica dos seus convidados, tá? Mas a ideia do carvão é sempre nessa linha, você pesa aí, faz um cálculo aí de 2 vezes e meia a quantidade de carvão em quilos, né, comparado à quantidade ao peso da carne in natura. Então, se são 17 quilos que a costela tem, 15 quilos, você vai precisar aí de 30 e poucos quilos de carvão, tá? Eu sempre recomendo, falando um pouco sobre combustível, que se use as duas coisas, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima live, mas a ideia é que você tenha, por exemplo, uma lenha para você iniciar o processo, né, que vai te dar um calor imediato, rápido,
instantâneo ali, tá? Você tem no começo do procedimento uma possibilidade de defumar essa costela, então a depender da lenha que você vai utilizar, uma lenha frutífera, uma lenha do cerrado aí, como várias lenhas que a gente tem hoje aí, né? Elas podem atribuir um sabor diferente para tua costela, tá? Agora tem muito cuidado com isso, porque às vezes a gente é acostumado a fazer fogo de chão na roça, no nosso sítio, na chácara, e aí vai a lenha que está lá disponível, que caiu do pé e está seca. Então observar esses detalhes, né? A lenha de fato está seca, é uma lenha resinosa. Há uma discussão sobre isso no American Barbecue, né? Inclusive a gente tem visto aí muitos posts de referências na área, como o Bruno aqui de Brasília, o Bruninho, como o Bueno, o Panhoca, falando de características de lenha, né, essenciais e ideais para o American Barbecue, mas ali é uma defumação direta, né? Você tem ali um fluxo de fumaça diretamente na carne ali por muito tempo, então o cuidado tem que ser maior. No fogo de chão, isso vai acontecer com pouca frequência, pouco volume, tá? Essa fumaça de fato ela vai agregar um pouquinho mais de sabor, às vezes um aroma diferente, mas não vai ser tanto. Até porque o vento leva, aquele fluxo de fumaça não está direto na carne, então no fogo de chão você tem a possibilidade sim de defumar, mas não é com tanta eficácia como nos defumadores que a gente usa como equipamento para isso, né, para esse fim. Tá? Então o uso da lenha é interessante, por quê? Porque a parte boa, vamos dizer assim, da lenha não se agrega fácil, não fixa fácil, mas a parte ruim sim. Então se você pegar uma lenha resinosa, muitas vezes, ela pode estar úmida e ela pode sair e soltar, liberar aquela fumaça amarga, né? Então uma fumaça que vai bater na carne, vai fixar, e quando você for comer aquela costela no final, você vai sentir aquela garganta arranhando, aquele amargor, e aquilo ali é uma lenha ruim que você colocou ali para expor a sua carne a ela, tá? Só um momentinho, galera, deixa eu só arrumar esse negócio aqui. Então eu sempre, como eu falei, eu sempre trabalho com as duas coisas. Eu sempre inicio com uma lenha para que eu tenha um fogo imediato, né? Um fogo rápido, tá? Chegue logo a uma temperatura legal e vou introduzindo o carvão aos poucos, tá? Para que eu tenha um calor, um fogo mais homogêneo, né? E constância, tá? A lenha ela vai queimar rapidamente e vai baixar a temperatura. E essa alternância de temperatura no fogo de chão, por incrível que pareça, ela é prejudicial para a carne, tá? Então a ideia é que você tenha em mente que uma vez que você coloca ali um calor, você faz um fogo, faz um braseiro para tua costela, aquele calor tem que ser constante. E aí a gente vai falar sobre isso, que é a forma de você controlar essa temperatura, tá? Então, quando você mescla o carvão com a lenha, a ideia é que o carvão te proporcione isso, te proporcione uma estabilidade de calor, tá? E aí a reposição desse carvão a gente vai falar um pouquinho mais também aqui mais para frente, tá? Que mais? Bom, tempo de cocção, galera. Muita gente pergunta sobre isso também. Como é que eu faço? Quanto tempo fica? Como eu falei, na parte de questões que a gente deve observar com muita atenção, né? É não ter pressa. Então, o tempo de cocção vai depender de muita coisa, tá? Mas, em média, uma costela inteira, uma ponta de agulha, leva aí de 10 a 12 horas, tá? Por quê? Porque é o tempo necessário para que aconteça, né? Toda a reação bioquímica ali, todo o processo de cozimento, né? Que é natural, mas que precisa de tempo, tá? O que acontece nesse processo de cozimento? Bom, vamos lá. O que acontece nesse processo de cozimento, galera? Bom, qualquer tipo de carne, quando submetida ao calor, você tem ali um aumento de temperatura, né? Que vai subindo. A partir de 30 e poucos graus, 35 graus, começa um processo de hidrólise, ou seja, a proteína, né? As moléculas ali vão se aquecendo, vão ocorrendo um atrito, e a temperatura, e é justamente por conta desse atrito que a temperatura vai subindo, né? Então você tem ali, a partir de 35 graus, um processo de cozimento iniciando, tá? Já começa o processo de coagulação ali aos 65, a proteína coagula, quando ela começa a perder líquido, né? Então na verdade ela não perde líquido, ela perde a capacidade de reter líquido. Então acima de 35 ocorre o processo de cozimento, tá?
Acima de 35 começa o processo de cozimento, e quando chega aos 65, essa proteína ela segurou ali, mas ela começa a perder a capacidade de reter o líquido, e ela começa a liberar líquido. Então, quando ela libera líquido, significa o quê? Vai ocorrer uma desidratação, tá? Vai ocorrer uma desidratação, e o tecido conjuntivo começa o amaciamento a partir de 64 a 65 graus. Então, na medida que essa temperatura vai subindo gradativamente, tá? Eu vou proporcionando um processo de cozimento que vai chegar no 65, as proteínas vão parar vão perder a capacidade de retenção de líquido, então ela vai começar a soltar, a liberar os líquidos intracelulares, e aí começa um processo de desidratação, e a partir desse mesmo momento as proteínas, o colágeno começa a amolecer, tá? Até anotei aqui o nome do enzima, essas enzimas são tantos nomes difíceis que é difícil decorar, mas é captecinas, ou seja, a captecina é a enzima responsável por quebrar a partícula do colágeno em meio aquoso, né, na hidrólise. Então, 70, 75, 85, esse colágeno começa a solubilizar, e a partir de 90 graus é que esse colágeno solubiliza, tá, e vira gelatina. Então, não é todo o colágeno que entra nesse processo de solubilização, mas a maior parte dele sim. E aí é o momento em que a costela está macia, que é o momento em que a costela fica, aquela costela desfiando, tá? Então sempre acima de 90 graus interno. O problema é que isso precisa acontecer gradativamente, não dá para ser rápido. Se você acelera o processo, você provoca uma desidratação maior. Por quê? Porque a temperatura interna vai chegar muito rápido aos 65, tá? E tem outro fator também que é determinante. O colágeno, tecido conjuntivo, quando ele é submetido a uma temperatura alta, drasticamente, ele encrua, a gente chama na cozinha de encruar, né? Ou seja, esses ligamentos eles cruzam e endurecem, então o colágeno fica duro, tá? E aí pronto, aí você acabou. Se você acelera o processo e o colágeno chega nessa condição, acabou, você pode deixar ali 20 horas que ele não vai mais amolecer, né? Então você deu uma condição inadequada de calor para ele e ele encruou, ele endureceu. A gente come muita costela nessa condição, gente, e as pessoas às vezes não percebem. Dificilmente, aliás, impossivelmente ela vai fazer um macarrão, uma coisa do tipo, né, muito molinha. Por quê? Por conta disso, porque ela teve uma elevação súbita de temperatura, tá? Agora, veja bem, eu já vi muita gente fazer, e não condeno, tá? Eu acho que cada um tem a sua forma, a sua técnica de fazer, mas as pessoas às vezes fazem a costela com menos tempo. Eu já fiz o teste, tá lá no meu YouTube, uma costela de 6, uma costela de 12 horas, e não tem como falar que isso é a mesma coisa. Impossível falar que é a mesma coisa. Eu preciso entregar mais rápido a minha costela, porque eu estou trabalhando com um comércio, ótimo. Eu estou num evento, não vou ficar 10 horas, 12, 15 horas num evento. Posso acelerar um processo um pouco, aceitar que eu vou ter uma perda maior, não tem problema algum. Dizer que é a mesma coisa, uma costela de 4 ou 5 horas, de uma costela de 10, 12, não é. Mas na minha costela de 4 horas eu consegui tirar ali uma parte dela desfiando. Perfeito. O que eu falei no começo do vídeo, da aula? A gente vai ter duas regiões completamente distintas na mesma peça de carne. Se eu estiver fazendo a PA inteira, eu vou comprometer uma coisa em detrimento da outra. Então você vai ter sim, talvez, no processo de 4, 5 horas, uma região que ficou legal, tá? Mas o resto não, entendeu? Então assim, é preciso observar isso, tá, gente? Não tem, isso é química, é bioquímica. Na cozinha essas questões elas não se questionam, né? A gente tem estudos científicos demonstrando a reação do tecido cárneo quando é submetido a diversos tipos de cocção, né? Tem diferenças de calor, alternâncias, elevação súbita e tal. Então, assim, eu acho que a gente falta um pouco de teoria, falta um pouco de conhecimento técnico, tá, nesses assuntos, mas não condeno ninguém, como eu falei, deixo muito claro, não tem jeito de ter certo e errado de fazer, cada um faz, e se ficou legal e você gostou, perfeito, isso aqui importa, tá? Mas pensando e falando em melhores resultados, o tempo de cocção ele é determinante, ele precisa ter o tempo hábil para que você chegue a resultados superiores, tá? Na preparação da sua costela. Bom, qual a temperatura desejada externamente, né?
A ideia é que você tenha ali uma irradiação de temperatura, de calor, na faixa de 100 a 110 graus, tá? Para que você tenha essa elevação gradual de temperatura interna da carne. Como é que faz isso? Você pode usar um termômetro. Eu sempre no começo usava um termômetro, não acho vergonha alguma. O termômetro é uma ferramenta e eu diria que, e não só no contexto do fogo de chão, se hoje o parrilheiro lá do restaurante usasse um termômetrozinho, ele acertaria melhor o ponto, em vez de ficar tentando fazer a coisa no olho, tá? O tecido de carne vai diferenciar. Muitas vezes você tem 3, 4 steaks de ancho na sua mão que não são da mesma marca, do mesmo animal, não tem padrão. A gente sabe que hoje, falando na pecuária de qualidade, a gente começa a ter uma ideia de rastreabilidade, de padronização em carcaças, agora, com marcas específicas. Isso não é o cotidiano hoje da nossa carne commodity, tá? Então não adianta o cara pegar e jogar um steak ali e falar, isso aqui com 2 minutos eu viro e tá legal no ponto que o cara pediu. O outro steak vai ser outra textura, outro corte, outro tecido cárneo, né? Decorrente de um outro animal que foi criado de outra forma. Tudo isso impacta, tudo isso influencia, tá, gente? Então, o termômetro como ferramenta é essencial e eu diria que você permite com que você evite erros. Então, eu não hesito em ter um termômetro no bolso. Porém, esse termômetro que faz essa análise da temperatura externa, eu não uso mais, né? Que é aquele termômetro de pistola, que tem um laserzinho. Você coloca ele ali, cara, você está vendo ali, você bateu ele na costela, você está vendo o tempo, né? Você está vendo o tempo de... você está vendo ali a temperatura que está chegando na tua carne. Então você já sabe, poxa, ali está de 100, 110, 105, tá ótimo, é o que eu preciso, tá? O que eu costumo fazer... É tanto aparato tecnológico aqui, galera, para fazer uma live que tá difícil. O que eu costumo fazer? Sentir a temperatura na mão, né? Então a gente vê isso aí hoje em diversos vídeos, em diversos perfis de pessoas que se prontificam a compartilhar seus conhecimentos, suas experiências sobre churrasco. A gente sabe que a mão é um termômetro hoje no churrasco, né? Então você coloca ali a mão ali na distância do braseiro, né? Ali no nível de onde está a carne, e você conta os segundos e cada segundo vai determinar ali uma temperatura, tá? Numa escala, eu diria que de 1 a 3 segundos ali você está num ponto alto, né? Uma temperatura elevada para grelhar, tá? De uns 5 a uns 7, 8 segundos você está com um fogo médio, ou seja, você consegue grelhar se você deixar ali por mais tempo, mas você vai mais assar do que grelhar. E no fogo de chão, a gente sempre conta acima de 10 segundos, tá? Então, se você tiver ali 10, 12 segundos de mão, na altura da carne ali, você vai ter uns 100 e poucos graus de temperatura. Então, esse seria o termômetro nosso, tá? Natural, e para o qual você deve se basear para você fazer sua costela. Então, observar os vários momentos em que você vai ali conferir o fogo, se aquela temperatura está chegando naquele nível na sua costela, tá? Não negligencie isso, porque às vezes você vai tomar uma cerveja, você não está observando o que acontece, o fogo baixa, você não percebe, quando você vai lá olhar, tá 40, 30 graus. Cara, você está ali num processo de cocção lenta, trabalhando para tua carne chegar na temperatura ideal. Aí você vai negligenciar o fogo, o que acontece? Você vai ter que começar o processo de novo, ou seja, o fogo começou, a temperatura interna da carne começou a elevar, começou a subir, passou dos 35 graus, começou ali a ocorrer uma trepidação, um processo de cozimento que começa a partir dos 30 e poucos graus, e aí quando chega ali aos 60, quando a proteína começa a coagular, aí a tua temperatura cai, aí a carne começa a baixar, né? Então assim, óbvio que até subir de novo, esse processo vai comprometer mais ainda a suculência da tua carne, você vai perder mais líquido nesse processo de reaquecer internamente. Então, não negligencie esse fator, é importantíssimo você ter constância de calor e sempre a temperatura ideal para você estar fazendo ali o teu costelão fogo de chão, tá? 100, 110 graus externo, beleza? E a temperatura interna desejada? A temperatura interna desejada, como eu falei, é sempre acima de 90 graus. Se você tiver e entregar uma costela acima de 90 graus interno, você vai ter ali boa parte dessa costela desfiando, molinha, fácil de mastigar, tá?
E diferente, como vocês devem ter observado já em algum momento, da costela do argentino, tá? Como é que é a costela do argentino? E eu diria até que é a costela do gaúcho, tá? Sem nenhuma depreciação. Eu acho que, como eu falei, cada um tem seu jeito de fazer. O gaúcho ele tem tradicionalmente a forma de se fazer salgando antes e salgando bem antes, né? Ele coloca muito sal grosso, empurra, até esfrega aquele sal no tecido da carne. E aqui, obviamente, no processo de cocção vai ocorrer ali um fator determinante para a desidratação dessa carne, que é a osmose, e obviamente ele vai perder mais líquido do que se você fizesse a costela sem nenhum sal, como eu faço, como muitas referências minhas fazem. Mas isso é outra história, isso é um tópico para outra ocasião. O fato é, quando o gaúcho ele acelera muito o processo, né, da costela, o argentino a mesma coisa, tá? Então ele coloca aquele fogo alto, lenha no inferno, parece que está queimando uma floresta, e aí, cara, é muito calor irradiando, então normalmente ele vai ter ali um preparo mais rápido, né, em menos tempo, porém vai comprometer essa suculência, essa maciez, esse resultado final, tá? Ela vai ficar uma costela, por ter pouco tempo de cocção, mas com temperaturas elevadíssimas, você teve ali o colágeno encruando, você teve ali uma desidratação excessiva, então você vai ter uma costela mais rígida, mais dura, mas vai ser saborosa, não vai perder sabor, né? Tem nível de gordura ali suficiente, gordura é palatabilidade, quem aí comeu um filé mignon não tem sabor algum, né? Então você percebe que a gordura é determinante para sabor, e não maciez, como muita gente pensa. Então, aquela gordura, aquela costela feita nesse processo, ela vai ser uma costela mais dura. Então, às vezes você olha no Instagram, você vê a costela lá do argentino, ele corta ela assim, e ela está colada no osso ali ainda, né? Ele aperta ali e tal, e você percebe que é uma peça uniforme, ela está dura, mas se você cortar em pedaços menores e mastigar, perfeito, você come muito bem. Mas não é aquela costela desfiando, aquela costela molinha, né? E não é por isso, como eu falei agora, né? O processo de cocção rápido demais, muito calor, isso tudo determinante, tá? Então, a temperatura desejada é os 90 graus, mas não adianta você chegar a 90 se você não obedecer todos esses requisitos que eu mencionei anteriormente, tá? A questão do tempo necessário para que essa cocção aconteça da melhor forma possível, beleza? O controle de temperatura. O controle de temperatura do braseiro, né? Muitas vezes as pessoas falam, pô, como é que eu controlo? Eu já vi muita gente fazer uma coisa, que eu vou citar aqui agora. O controle da temperatura do braseiro. Eu já vi muita gente fazer uma coisa que é o seguinte: o braseiro está começando a morrer, aí ele vem e joga um carvão virgem por cima. Você acabou de tampar ali, né, de bloquear a irradiação do carvão que ainda tinha, da brasa que ainda tinha, melhor dizendo, para a carne, e até aquele carvão aquecer, queimar, virar a brasa, você teve uma queda brusca de temperatura. Então esquece. Se você estiver trabalhando com braseiro e você tiver espaço suficiente, óbvio que a gente está falando de um churrasco para a sua família, então obviamente você vai estar fazendo um espaço que tenha, né, condições de você repor esse carvão de forma fácil. Sempre faça essa reposição de fora para dentro. Então preencha as bordas externas, né? Quando esse braseiro acender e queimar e virar brasa, você vai empurrando para dentro. Então sempre fazendo esse processo de fora para dentro, tá? Num festival, como eu já participei de vários, você tem ali, cara, uma quantidade absurda de costelas e os corredores, até porque você tem que otimizar espaço, então não dá para você ficar fazendo esse tipo de reposição. O que a gente costuma fazer? Até uma sugestão e orientação do mestre Mário Rezende. Cria uma caixa de fogo do lado, né? Uma caixa de fogo, eu digo, é um quadrado ali onde você coloca a lenha e o carvão para queimar, e quando ele tiver a brasa, você já vem com a brasa repondo o fogo ali, o braseiro do teu costelão. E isso é uma forma eficaz de fazer, onde você não tem essa queda, essa alternância de temperatura constante, tá? Então, a forma de repor, vamos dizer assim, de controlar a temperatura do calor do teu fogo, seria dessa forma, beleza? Algumas pessoas usam salmoura, né? E aí a gente pode falar um pouco sobre sal também. Como eu falei, eu prefiro salgar depois para evitar esse desperdício de líquido, né? Se eu quero preservar o líquido, eu tenho que evitar tudo aquilo que contribuiria para a perda desse líquido, né? E o sal antes é um fator determinante para essa perda, tá? Alguns podem achar que não, então eu peço até que façam um teste. Eu acho legal a gente testar as coisas, né?
Faz o teste aí com 2 peças idênticas, você vai ver que com certeza aqui você salvou antes, ela vai ter uma perda maior, tá? Talvez essa diferença não seja tão perceptível no steak, num corte de carne pequeno que você vai salgar ali e colocar na grelha, tá? Agora, uma peça de carne grande que vai ficar muito tempo de cocção exposta ao sol, exposta ao calor, com certeza isso vai fazer muita diferença, tá? Algumas pessoas sempre me perguntam também, poxa, você usa salmoura? Eu uso salmoura em outros tipos de corte, no fogo de chão, como no leitão, como no cordeiro. Eu não costumo usar salmoura para costela fogo de chão, tá? Mas eu acho que a salmoura pode ser um artifício legal quando você precisa acelerar o processo. Porque você, de certa forma, ao aplicar ali aquela água com sal, você vai estar refrescando, vamos dizer assim, umedecendo a carne, né? Então você pode acabar preservando mais a suculência dela, os líquidos dela, tá? Apesar de ser uma substância salgada, mas enfim, não tem tanta intensidade quanto o sal ali pregado na carne. Então eu acho que pode ser, tá, no meu ponto de vista, um artifício legal para você usar nas ocasiões em que você precisa fazer um processo rápido, né? Uma costela com menos tempo. Fora isso, eu não vejo o motivo, sinceramente, não tenho por que usar uma salmoura para fazer um costelão, tá? Eu acho que é uma carne que tem seu sabor, tem um teor de gordura excelente, que também atribui sua palatabilidade, a palatabilidade que a gordura nos proporciona. Então eu não usaria a salmoura para isso. Diferente de um leitão, de um cordeiro, que eu levo ali para o fogo, sem nenhum tempero, sem nada, até porque são animais inteiros, é difícil você marinar eles, né? Hoje em dia você tem que ter um recipiente muito grande, né? Então eu levo esses animais inteiros para o fogo sem tempero algum. Então a salmoura vai temperar esse alimento durante o processo de cocção. E aí sim eu acho vantajoso você ter e utilizar esse tipo de recurso, tá? Quando é que a costela fica pronta? Eu falei, acima de 90 graus. Agora, tem um fator que demonstra, né, um indicativo que demonstra que a costela já está num ponto legal, que é quando o osso expulsa a carne, né? Ou seja, o que é legal numa costela? Quando você tem ali mais calor do lado do osso, que é o recomendável, né? Ou seja, toda vez que você colocar uma costela, disponibilizar uma costela no fogo de chão, você tenha sempre calor dos dois lados, tá? Um pouquinho mais próximo do lado do osso, um pouquinho mais distante do lado do matambre, mas a ideia é que o osso vai ajudar nesse processo de cocção. O osso ele é um bom condutor de calor, quando ele aquece, ele vai cozinhar aquela carne por dentro. Do outro lado você tem o matambre, tá? Que é um tecido cárneo ali entre o músculo e o couro, né? Ali acima do tecido adiposo, que é um tecido de carne um pouco mais rígido, um pouco mais duro. Aqui no Brasil, normalmente a gente compra a costela com esse tecido de carne ali, né? Poucas pessoas retiram ele para fazer alguma coisa. No Uruguai e na Argentina isso é muito valorizado. Lá eles vendem separado, é uma iguaria. Então eles retiram essa capa do matambre e vendem separado, tá? Talvez por isso também que a costela do argentino fica um pouco mais dura, não fica tão mole, porque não tem essa proteção. A nossa tem. Então aqui, até que isso mude, que eu acho pouco provável, a gente vai ter sempre uma costela mais protegida, né? Seja de um lado com o osso e a membrana, que eu não recomendo retirar em hipótese alguma, tá? Porque senão essas perdas de líquidos são maiores. E do outro lado o matambre, que protege a nossa carne interna ali, que é o corte realmente da costela, tá? Então, quando ao aquecimento desse osso, que proporciona ali o cozimento da carne, ele vai na temperatura ideal. Quando essa costela chegar na temperatura ideal, ele vai expulsar essa carne. Obviamente durante o processo a membrana vai romper, tá? Sem nenhum problema, mas ali o processo de cocção já aconteceu, a carne já está molinha, e ela reteve o máximo de líquido possível por conta desses bloqueios, dessas proteções, beleza? Então quando você perceber que o osso está começando a ficar aparente, as pontas já estão evidentes ali, se você rodar um pouquinho ele já está um pouco mole, ali, se você não tiver um termômetro para aplicar dentro da carne e ver a temperatura, ali já é um indício de que a costela está ficando pronta, beleza? Se todos os ossinhos estiverem dessa forma, a peça já está pronta, já está no ponto ideal de você retirar e servir para os seus convidados. Mas, tendo o termômetro, não deixe de usar. Espeta nas várias regiões da costela para você ver que temperatura está, porque muitas vezes, por ser uma peça grande, o calor não chega o suficiente na parte superior. O que você vai ter que fazer? Vai ter que virar essa costela para continuar o processo de cocção e fazer com que a parte superior, que estava recebendo um pouco calor, receba mais calor agora e aconteça todo o processo como aconteceu na parte anterior dela. Beleza? Bom,
Finalizando a costela, eu acho que ficou muito claro aí o passo a passo do que se deve fazer e das melhores práticas aí para a gente poder ter um costelão bacana, um costelão desmanchando, um costelão com resultado legal, satisfatório. Terminou, tirou do braseiro, deixa descansar. O descanso da carne, gente, é essencial para o resultado, principalmente da suculência, tá? Testes em laboratórios, não numa costela, num corte de carne menor, num steak, foram feitos testes que comprovaram que quando você retira imediatamente a carne da churrasqueira, da brasa, e corta essa carne, ela tende a ter uma perda de líquido em média de 30% maior do que quando você tira e deixa essa carne descansar por 2, 3 minutos ou um pouco mais, tá? A gente está falando de uma costela, uma peça de carne maior, obviamente que o tempo de descanso precisa ser um pouco maior, talvez uns 10 minutos. A carne não vai ficar fria. O fato é que na hora que ela está descansando, ali está acontecendo um cozimento residual, tá? E os líquidos eles vão se readequando naquele corte de carne que tinha um calor extremo, tinha um calor alto, né? Uma temperatura elevada nas extremidades, e esse líquido corre para o centro para fugir do calor. Então, quando você deixa a carne descansar, esse líquido vai se redistribuir pelas fibras da carne e você vai ter ali novamente os líquidos se realocando, você vai ter uma preservação desse líquido, dessa suculência. Então, quando você cortar, você vai ver que o líquido que vai ficar na tábua é bem inferior do que aquele corte que você vem, já mete a faca, já sai cortando ele e ele vai escorrendo todo o líquido que você tanto trabalhou e se preocupou em preservar dentro da carne, tá? Então, o descanso é ideal para a costela, não é diferente. Bom, galera, eu acho que é isso. O assunto de costela é um pouco extenso, porque a gente não pode deixar de falar de todo o processo de cozimento, né, e tudo que permeia ali um pouco da ciência da carne, para explicar como esse tecido de carne reage diante do calor, né? E o que eu sirvo com a costela, né? Eu sou muito fã de trazer vegetais para o nosso churrasco, tá? Eu acho que o vegetal ele agrega, ele tem uma suavidade. Muitas vezes a gente está falando de churrasco, a gente está falando de carne com alto teor de gordura, então você tem um vegetal ali, um legume, uma verdura na brasa, que vai trazer uma textura legal, diferente, vai trazer uma refrescância e vai quebrar um pouco essa gordura. Eu acho essencial, de extrema importância, e eu acho que vale a pena a gente testar. Eu tenho recebido feedbacks no meu Instagram de pessoas que começaram a fazer churrasco de vegetais nos seus eventos e não querem parar mais, diz que gostou muito. Então acho que se abrir para essas novas experiências é bacana. Foge um pouco ali do arroz, né, do feijão tropeiro, da mandioca, nada contra, eu acho que faz parte da nossa tradição, é a nossa cultura, mas inovar um pouquinho acho que vale muito a pena, tá? Eu costumo utilizar o purê de cabotiã, o purê de abóbora, como um ingrediente para acompanhar minha costela. Gosto de fazer um chimichurri também, ou um molhinho de salsa para acompanhar. Então você, quando estiver ali finalizando o processo da costela, faltando 1 ou 2 horas ali que você acha que vai levar ainda para finalizar, você disponibiliza ali as abóboras no chão, ao lado da brasa mesmo, tá? E vai rodando, girando elas ali até elas ficarem bem molinhas. Abre, tira a semente, raspa aquela polpa, coloca azeite, pode adicionar manteiga e faz aquele purê e serve com chimichurri, serve com algum molho, com vinagrete por cima, tá? E acompanha a sua costela. É um prato fácil de fazer, um acompanhamento facílimo de fazer e que agrega bastante, tá? Os vegetais na brasa, vegetais mais rígidos, mais duros, né, como abóbora, como batatas, né, dos diversos tipos de batatas. Você pode ali colocar próximo do braseiro ali também aquele pó, né, que os argentinos chamam de rescoldo, né? Aqui aportuguesando a palavra seria rescaldo. Aquele pozinho quente, úmido ali, morno, aquilo ali é essencial para você usar. Aquilo ali como é que fala? Me fugiu a palavra, mas enfim, aquele pozinho, né, aquele restinho de brasa ali, aquele pozinho todo morno, ele é muito eficaz para você poder preparar esse tipo de vegetal. Você pode cobrir as batatas, né, com aquele pó e depois de algum tempo, 1 hora ou um pouco mais, elas já vão estar molinhas. Então você lava, corta, passa aquele azeite e grelha elas numa grelha de chão. O fogo de chão, como eu falei, é muito versátil, permite muitas opções. Então a gente tem que ter aquela grelhinha baixa de chão ali para você fazer um steak, fazer uma linguiça, alguns outros preparos e grelhar os seus vegetais, beleza? Então os vegetais grelhados também caem muito bem como uma opção aí
para acompanhar a tua costela. E veja que não tem nada demais, né? Além do processo da costela, da cocção da costela, que de fato tem um pouco de trabalho, né? Eu diria não é nem complexidade, mas um pouco de trabalho, exige um pouco mais de disposição e atenção. O resto é muito simples. Você pode trazer suas receitas tradicionais ou tentar inovar um pouquinho, trazendo mais vegetais, trazendo as opções que podem agregar para o evento, beleza? Bom, espero ter contribuído para você aí, para que você possa replicar esses conceitos aí, essas dicas no teu fogo de chão, reunir tua família. A gente está vivendo um momento conturbado, um contexto difícil, então nada melhor do que você reunir os seus ali e fazer o que você gosta, e churrasquear, e bater papo, e tomar aquela cervejinha, e é isso aí. Bacana? Então é isso, gente. Muito obrigado aí, valeu pela audiência, valeu por vocês estarem aí acompanhando. Um grande abraço.